Aleluia, glória a Deus. Amados e queridos irmãos, acabamos de ouvir este maravilhoso louvor. Neste momento, irmãos, nós vamos realizar uma oração para nós iniciarmos aqui, nesta noite, a nossa programação. Você que está em seu lar, una-se juntamente conosco em fé, para que possamos falar com o nosso Deus neste momento. Querido Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos nesta noite por estarmos com saúde diante da tua presença, porque tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Estenda as suas mãos poderosas neste momento, abençoando a tua palavra, Senhor, abençoando grandemente do início ao final desta programação. Aqueles que estão nos ouvindo nesta noite, aqueles que ligarão o rádio ainda irão ouvir esta programação, os abençoa também da mesma forma. Toma cada um de nós nas suas mãos, fica conosco, Senhor Jesus, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Amados irmãos, neste momento eu gostaria que você que está em seu lar, aonde você estiver, que tem uma Bíblia ao seu alcance, Bíblia em forma de livro ou mesmo digital, vamos realizar uma leitura na palavra do nosso Deus. Abra aí juntamente comigo e acompanhe a leitura da palavra de Deus, que está no livro do salmista Davi, livro de Salmos, de número 16 e verso de número 1. Salmo de número 16 e verso de número 1. Assim ele nos diz: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Algumas outras traduções dizem: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Também gostaria de fazer uma outra leitura, como sempre nosso costume. Livro do apóstolo Paulo aos irmãos em Efésios, livro de Efésios, capítulo de número 6 e versículo de número 11. Localiza aí na sua Bíblia, livro de Efésios, capítulo de número 6 e versículo de número 11. Ele nos diz assim, irmãos: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Diante dessas duas leituras, livro de Salmos e também livro de Efésios, nós queremos falar de um assunto de muita importância para o cristão. Mas antes de iniciarmos aqui o assunto em si, eu quero aqui mandar um abraço para o nosso irmão pastor Adão dos Santos, na cidade de Aquidauana, onde ele está neste dia realizando na sua vida mais um ano. Portanto, que Deus abençoe a ele e a sua família grandemente. Portanto, amados e queridos e ouvintes da palavra do nosso Deus, nesta noite eu quero falar sobre revestimento de Deus, isto é, revestimento espiritual na vida do cristão. Essa palavra revestimento, irmãos, ela é uma ação, um efeito de revestir para proteger ou dar acabamento, camada externa para proteção, tornar a vestir, vestir novamente, revestindo espiritualmente das coisas advindas de Deus, isto é, coisas incorruptíveis. Portanto, diante do significado desta palavra, nós vamos nesta noite discorrer deste assunto e lermos a palavra de Deus, como sempre costumamos fazer, porque para nós o mais importante é a palavra do nosso Deus. Nesta leitura que realizamos nesta noite, o salmista Davi diz: protege-me ou guarda-me. Por que ele diz isso, irmão? Porque ele tinha confiança no Deus que ele servia. Ele sabia que aonde ele fosse, no momento onde ele estivesse, no perigo em que onde ele estivesse, não importa aonde ele estivesse, ou mesmo no seu reinado, Deus o protegeria. Deus protegia ele. Por quê? Porque ele estava diante de um Deus Todo-Poderoso. Ele tinha fé que Deus guardava ele de todas as situações, mesmo diante dos inimigos, as quais eles sempre estavam guerreando, estavam em batalha. E não é diferente nos nossos dias. Nós, como cristãos, estamos vivendo uma batalha espiritual. Isto está sendo colocado em todos os meios, irmãos. Por quê? Porque nós estamos vendo aí nesse ano de 2022 e aí entrando no ano de 2023, esta batalha, cada dia que se passa, ela está mais acirrada. E os cristãos não têm que se pegar no homem. Os cristãos têm que se buscar a proteção do nosso Deus.
nós como cristãos, conhecedores da palavra de Deus, nós temos que buscar no Senhor Jesus a nossa guarida, a parte aonde nós nos encontramos, irmãos, espiritualmente, é que o nosso Deus, só Ele, só Jesus pode nos guardar de certos problemas que acontecem. Porque humanamente, irmão, eu posso proteger o meu filho, humanamente eu posso proteger o meu próximo, mas espiritualmente, irmão, somente Jesus, somente Deus pode nos guardar. E a nossa luta, irmãos, como nós vamos aqui nesta noite discorrer, não é contra o nosso irmão. A nossa luta não é contra a carne, é contra as potestades. E por isso que nós falamos dessa forma, que é um revestimento para nós podermos aguentarmos as lutas. Esse revestimento, esse revestir de Deus na vida do cristão. E eu quero aqui, nesta noite, trazer esse assunto para que você possa entender como você vai se revestir para aguentar essa batalha, irmãos, para suportar essas dificuldades. Assim como o apóstolo Paulo disse, que nós teríamos muitas aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, nós temos que acreditar, nós temos que ter fé, nós temos que ter confiança. Quantos livramentos Deus tem dado a você? Quantas vezes você tem passado no vale da sombra da morte? Deus tem dado livramento, Deus tem protegido você, Deus não tem deixado que o inimigo ceifasse a sua vida. É por isso que eu digo nesta noite, esse revestimento de poder, só quem pode dar para nós é Jesus. Só quem pode nos revestir desta camada que o inimigo não nos atinja é o próprio Jesus Cristo. E eu quero aqui trazer esta palavra para você nesta noite. Aqui no livro de João, primeiro livro de João, no capítulo de número 5, no versículo de número 18, na parte B, ele diz: aquele que nasceu de Deus, o Deus o protege, e o maligno não o atinge. O que é isso, irmão? Você se decidiu caminhar com Jesus. Você, cristão, ouviu a palavra do Senhor nosso Deus, e o Espírito Santo de Deus convenceu a você a aceitar caminhar, andar com Cristo. E a partir deste momento, Deus está ao seu lado 24 horas. Porque quando nós falamos Deus, nós falamos no Filho e nós falamos no Espírito Santo de Deus, que faz e habita em nossa vida. Ele nos protege, irmão. Ele nos livra, Ele nos dá força, Ele nos dá sabedoria. E diante de tanta tristeza, de tanta luta que os cristãos vêm sofrendo, essa semana mesmo eu estava olhando uns vídeos e lendo reportagens. Irmãos, tem países que por aí estão matando, prendendo. Tem países aí que já prendeu mais de 25, 30 mil cristãos, irmão. Muitos deles estão ali na prisão, mas Deus está protegendo ali na prisão. Lembramos de Silas e Paulo e Silas, que estavam na prisão. Eles cantavam e louvavam a Deus, porque Deus estava o protegendo. E não aconteceu nada com eles, irmãos. Veja bem, nós temos exemplos na palavra de Deus para mim e para você. Livro de Romanos, capítulo 13, no versículo de número 12, na parte B deste versículo, a palavra nos diz: rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Quem que é a arma da luz, irmãos? Quem vive na luz está em Cristo Jesus. Nós somos luz neste mundo, teremos que ser luz neste mundo. Nós temos que clarear. As pessoas têm que olhar em nós a diferença, olhar em nós cristãos, irmãos, porque essa luz tem que brilhar em nosso rosto, em nossa vida. Se não tiver, vive em trevas. Aquele que não tem Cristo Jesus com ele, aquele que não anda nos caminhos do Senhor, aquele que não tem Deus no seu coração, que o Espírito Santo de Deus não está na sua vida, ele não anda em luz. Mas nós cristãos que aceitamos Jesus, que andamos com Jesus, confiamos em Deus, confiamos nas providências de Deus na nossa vida, nós estamos nesta luz. Livro de Isaías, capítulo 31, versículo de número 5. Como as aves dão proteção aos filhos, com suas asas, o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém, Ele a protegerá e a livrará, Ele a poupará e a salvará.
profeta Isaías, falando desta forma, ele fala desta cidade chamada Jerusalém. Irmãos, e nós vimos que Jerusalém jamais vai ser atingida, né, pelos inimigos, porque ali está um povo escolhido, ali está um povo de Deus, e aquela cidade também foi escolhida por Deus. Deus vai proteger aquela cidade, e o povo que ali está, que é o povo de Deus, Deus vai livrar, Deus vai poupar, Deus vai salvar. Mas também no resto do mundo não é diferente. Deus trabalha da mesma forma. Deus quer muitas vezes que as pessoas façam apenas uma aliança com Ele, um compromisso com Ele, de seguir a Ele, ouvir a sua palavra, seguir a sua palavra, meditar na sua palavra. Tudo é na palavra de Deus. E aí, irmãos, nós como cristãos, o que estamos fazendo, o que estamos realizando em nossa vida, mas muitas vezes até mesmo esquecemos de orar e pedir ao Senhor a proteção do Espírito Santo na nossa vida, porque Jesus disse que Ele deixaria para nós um Consolador, e Ele fará o trabalho, irmãos, com certeza, que Cristo sempre fez, que Deus sempre fez, essa proteção, este guardar do Senhor Deus na minha vida, na sua vida, na vida dos cristãos, irmãos. Mas isso nós temos que colocar nossa fé em prática. Nós temos que crer que o Senhor nos protege, nos livra, está ao nosso lado nesta batalha. Olha a palavra de Deus, primeiro livro de Tessalonicenses, apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Veja a palavra do nosso Deus. Mais adiante nós vamos ler a palavra no livro de Efésios, você vai ver por que foi escrito dessa forma aqui. O apóstolo Paulo falava de fé, fala de caridade, de sobriedade na vida do cristão, e que possamos estar revestidos ou vestidos. Quando fala de couraça, nós lembramos do livro de Efésios. Nós vamos ler essa palavra, você vai entender. E tudo por capacete da salvação, tendo, aliás, pelo capacete da salvação, a esperança da salvação. É isso que o irmão ou irmã, aquele que segue a Cristo, fica analisando na sua vida. A grande salvação de Cristo na minha e na sua vida, na vida do cristão. Por isso tem que entrar a fé nesse meio. O amor tem que entrar, porque caridade é amor, irmãos. Quando ele fala dessa sobriedade, é que o cristão tem que ser sóbrio diante das coisas de Deus. O cristão tem que entender que Deus, irmão, faz a sua vontade, não a minha, não a sua. E por isso que nós estamos buscando sempre, irmão, estar revestido da palavra de Deus, para que nós possamos resistir os dias maus. Esse revestimento da palavra de Deus na minha e na sua vida, na nossa área espiritual, é que nós consigamos permanecer aqui na face da terra. É porque nós consigamos andar e caminhar na presença de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Esta palavra entra em contraste aqui, né? Entrem aqui com o livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 8. O apóstolo Paulo que escreveu essas duas mensagens. O que ele quer dizer nisso aqui, irmãos? Que a palavra da verdade, qual é a palavra da verdade na minha e na sua vida? É a palavra de Jesus, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é o que está descrito na palavra de Deus. Portanto, o poder de Deus pelas armas da justiça, o grande poder de Deus na minha e na sua vida, na vida do cristão, é que nós conseguimos estar resistente às astutas ciladas. Irmão, o inimigo não dorme. O inimigo ele fica buscando a quem possa tragar. Ele ruge como um leão. O que é isso, irmão? Ele está aí buscando alguém que ele possa tragar, que ele possa deteriorar, que ele possa matar, que ele possa tirar a vida. E nós cristãos, irmãos, quem que dá a vida? Quem é o dono da vida? Nós temos que entender que o dono da vida é Deus. Quem pode dar e tirar a vida é Deus. Há uma permissão de Deus? Sim, há permissão de Deus.
nós vemos com os filhos de Jó. Mas Deus também não permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Ele ficou doente, mas a sua vida foi poupada, porque Deus não permitiu. Então nós trouxemos essas palavras para o nosso coração. Nós trouxemos esses assuntos bíblicos no nosso ser, no nosso entendimento. Por isso que a palavra de Deus no livro de Oséias fala que nós temos que buscar o entendimento, o conhecimento, para que possamos resistir esses dias maus. E nós estamos passando momentos difíceis. Não é de hoje não, irmãos. Sempre vem se repetindo esta palavra. Sempre alguém está trazendo uma palavra para nos alentar, para nos despertar, para nós tomarmos uma posição diante de Deus. Muitas vezes quando se fala em posição, as pessoas pensam que é para nós ficarmos discutindo, brigando com o nosso próprio irmão. Não, não é isso. Nós temos que buscar uma posição diante de Deus. Uma posição para que o Senhor possa nos revestir de poder, para nós podermos conseguir andar e caminhar aqui na face da terra. Porque aqui, enquanto vivemos, irmãos, aqui, nós somos filhos de Deus e nós temos que resistir. Por quê, irmão? Porque nós vimos os profetas, nós vimos os discípulos, nós vimos os nossos irmãos do antepassado, biblicamente falando, eles resistiram. Eles até muitas vezes perderam a sua vida, mas perderam no nome de Jesus. Mas eles estavam ali aguardando, irmão, aquele dia, aquele momento em que Jesus, com certeza, tinha para com eles. E eles não se preocupavam, por quê? Porque eles sabiam que Deus protegia eles. Eles sabiam que Deus guardava eles em todos os momentos, todas as horas, até mesmo a sua vida. Quando tiravam a sua vida, ele tinha certeza de uma salvação eterna. E é isso que é importante na nossa vida. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo de número 4. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. O que representa essa atitude de Jonatas para Davi? Eles eram amigos como irmãos. A Bíblia nos mostra uma aliança que foi feita entre eles. E olha que Jonatas era filho do perseguidor de Davi, filho de Saul. Mas ele amava Davi como assim amava os seus irmãos e amava a sua família. Por que isso, irmão? Porque ele sabia que o seu pai não gostava de Davi. E o seu pai estava irado, o inimigo de Davi, o inimigo da alma de Davi, estava se apossando da vida de Saul. E Saul não gostava de Davi, da forma que Davi tratava, da forma que Davi vivia, e porque ele era um menino escolhido por Deus. E aí, irmão, nós somos chamados e escolhidos por Deus. Como ficamos aí nessa situação? E aí, muitas vezes, nós olhando para essa palavra, nós vimos que Jonatas, protegia, de todas as formas, ele protegia Davi. Assim é Deus na minha e na sua vida. Quando nós estamos passando em caminhos estreitos, estamos ali no vale, o Senhor está nos protegendo, o Senhor está nos revestindo dessa força espiritual para que possamos caminhar, para que possamos andar neste mundo tenebroso. Ei, você aí, meu irmão, minha irmã, cristão, que está nos ouvindo nesta noite, não perca, irmão, não fique ansioso, não perca a sua fé, porque Deus tem algo importante para realizar através de você. Deus ainda tem algo para realizar através da sua pessoa. É por isso que você ainda não saiu deste mundo. É por isso que Deus está te dando livramento. É por isso que Deus está te abençoando. A você, a sua família e os seus e aqueles que estão próximos de você. Essa proteção, como Jonatas aqui fez para Davi, para que o seu pai não tirasse a vida de Davi. Ele passou as suas coisas de proteção até ele. Assim é Deus na minha e na sua vida. Ele passou a espada, o arco, o cinto. Ele se despojou daquilo que ele tinha de proteção para Davi ficar protegido. Desta mesma forma é Jesus comigo e com você. Entenda bem, irmãos. Mas aqui, neste momento que nós estamos trazendo essa mensagem, você tem que dizer assim: eu tenho que ter fé, que Deus me protege, que Deus me guarda. E pedir ao Senhor proteção, assim como Davi sempre pediu.
Quando nós olhamos, irmão, pela palavra do Senhor, aparecem inúmeras vezes versos, porque salmos são versos, que Davi escreveu falando da proteção de Deus para com ele e para com os seus. Davi não perdia guerra, porque, irmão, ele pedia proteção. Ele pediu o poder de Deus na sua vida. Ele pediu o quê, irmão? Ele pediu um revestimento de Deus na sua vida para ele ir para a guerra, para ele lutar. Olha só. E aí nós temos que buscar desta mesma forma, espiritualmente, não materialmente, irmãos. E vou falar para os irmãos aqui, quantos livramentos, quantos problemas vêm acontecendo, e você diz assim, só pode ser Deus que aconteceu, só pode ser Deus na minha vida, só pode ser Deus que entrou com essa providência, não tinha mais jeito, não tinha como. Olha só, não aconteceu nada, estou bem, estou com vida, então glorifique, louve a Deus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26 e versículo 14. E preparou-lhes Uzias para todo o exército lanças, capacetes, couraças, arcos, escudos e até fundas para atirar pedras. Veja aqui, o rei Uzias preparou o que, irmão? Preparou proteção para o seu exército. O rei, e quem é o nosso rei? É Jesus. Ele prepara para mim e para você nesta noite proteção para você continuar caminhando na presença de Jesus. Ele prepara para mim e para você nesta noite, irmão, esta couraça da justiça, para que possamos continuar levando a sua mensagem, falando do seu grande amor. Essa preparação, irmão, vem de Deus na minha e na sua vida. Veja só, irmãos, Ele está revestindo a mim e a você para que possamos resistir os dias maus e continuar louvando, adorando a Deus e falando do seu grande amor. Não perca a oportunidade. Esse revestimento vem de Jesus para mim e para você. Eu não posso revestir você. Você não pode ser revestido pela sua esposa ou para o esposo, para a esposa, vice-versa, pelos filhos. Não, não. Não tem como ser. Este revestimento, irmão, espiritual só parte de Deus para a nossa vida. Só parte de Jesus para a nossa vida. Por mais que nós possamos estar revestido como estava Davi ali, ou queriam que Davi estivesse para enfrentar Golias, não adiantava nada. Ele dispensou aquele aparato ali de proteção, porque para ele não envolvia nada ali. Quem estava ali naquele negócio não era o homem, era Deus. E quem está no seu negócio, irmão, quem está aí na sua vida, não é o homem, é Deus. Olha a palavra do nosso Deus. Observe a palavra na sua vida. É que muitas vezes nós parece que ouvimos a palavra, ela entra no ouvido e sai no outro. Nós temos que deixar ela no nosso coração, irmãos. Livro de Romanos, capítulo 13, versículo 14, na parte A. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. De quem mesmo, irmão? De Jesus Cristo. Então o revestimento meu e seu, nós como cristão, ele tem que proceder de Jesus para a nossa vida. A nossa guarida é Jesus. Aquela que nos protege no dia a dia é a palavra de Deus. Por isso que sempre comentamos, leia a palavra, medite na palavra, ouça a palavra, louve e adore a Deus dentro da palavra do Senhor. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. É dele que nós temos que buscar, irmão. Não é do homem. O homem, sim, é usado como instrumento, como um vaso. Mas ele não é aquela pessoa indicada para te revestir espiritualmente. Ele vai buscar em Deus. Porque esse revestimento, só quem pode dar para mim e para você é Jesus. É Deus. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11. Olha aqui, irmãos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu citei que ia ler aqui nesta noite o livro de Efésios. Quando nós lemos o livro de Efésios, a partir do capítulo de número 6, todo este capítulo, nós entendemos a proteção, o revestimento de Deus na nossa vida. Ele compara nós
como um guerreiro. Capacete, espada, couraça, evangelho, está tudo na palavra de Deus. Quando você lê, você entende que Deus nos prepara para essa guerra. Quando o apóstolo Paulo estava escrevendo aos irmãos em Efésios, ele disse: vocês têm que se preparar dessa forma. Ele não estava dizendo ali para os irmãos, não estava falando para os irmãos ali em Efésios, virar guerreiro, não. Quando ele fala dessa forma, que nós alistamos para uma guerra. Nós somos soldados de Cristo. E Cristo nos protege desta forma. Tudo que ele comparou como um guerreiro ali, irmão, né? O capacete, a espada, que a Bíblia é sagrada, a couraça da justiça, né? Que nos protege, o capacete dos dardos inflamados que vem de cima, que são lançados, o evangelho dos pés para nós podermos caminharmos em terrenos firmes. Isto é a palavra de Deus. E aí quando nós lemos a palavra, nós vamos começar a entender, irmãos, essas comparações que Cristo sempre fez, as parábolas de Cristo. Muitas comparações foram feitas também para os apóstolos, por aqueles que levavam a mensagem de Deus. Revestivos, para quê, irmão? Desta armadura de Deus, para ficar firmes, não arredarmos o nosso pé, né? Lutarmos contra essas ciladas do inimigo. E ciladas do inimigo de que forma? Do inimigo do homem, que é o próprio Satanás, o próprio diabo, irmão. Não é material, é espiritual. Aí nós temos que buscar. Ah, irmão, e como é isso, irmão? Alegria, paz, gozo, longanimidade, fé, mansidão, temperança. Olha só, irmão. Lembra dos frutos do Espírito? Vamos nos revestir. A nossa vida é assim. Tudo é uma forma que você fala assim, irmão, mas nesses frutos do Espírito, ou nesse revestimento, não tem nada que eu possa palpar, que eu possa pegar. Não, é abstrato. É pela fé, irmãos. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E para nós ser revestido, nós temos que ter fé. Nós temos que agradar a Deus na nossa fé, irmãos. Provar desta fé que procede do coração, irmãos. Livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 6 ao 8. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como em um escudo. Protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos fiéis. Salomão, escrevendo dessa forma, ele nos mostra que ele sabia quem protegia o reino dele, quem protegia ele, quem dava para ele força para ele continuar naquela batalha. De onde vinha aquele revestimento para a vida dele. Ele está aqui demonstrando no livro de Provérbios, também aqui em contraste com o livro de Salmos, que eu acabei de ler, irmãos, né? Então, o livro de Efésios fala da armadura, livro de Provérbios também. E agora eu quero ler para você aqui, para você entender. Livro de Salmos 25, 20 e 21. Salmos de número 25, verso 20 e 21, para você entender o que eu li aqui em livro de Efésios e também no livro de Provérbios. Guarda a minha vida, livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Veja aqui, irmãos, 3 versículos bíblicos contrastando, mostrando-nos que o próprio Deus é quem nos guarda. Davi falando, Salomão falando, Paulo falando, irmãos. Não é exemplo para mim e para você ler a palavra e confiar em Deus, que Ele pode nos revestir da sua força, do seu poder, para que possamos resistir essas astutas ciladas, porque o inimigo, irmãos, ele 24 horas está preparando cilada para os filhos de Deus. E nós temos que estar atento. Esse atento que eu quero dizer é na palavra de Deus. Não é atento ao seu próximo, não. Nós não temos que temer um homem que apenas só pode tirar a vida, diz a palavra do Senhor.
aquele sim que pode lançar a vida, né, lá no inferno, é esse sim que nós temos que temer. E quando nós falamos em temer diante da palavra de Deus, diante de Deus, é ter respeito por Deus. O grande respeito do cristão é por Todo-Poderoso, porque ele sabe, ele conhece. O livro de Salmo fala que ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe o momento certo de nos revestir. Mas ele quer ouvir de mim, de você, nas nossas orações, esse pedido, irmãos. A palavra diz para nós pedirmos. Ele pode nos conceder, conforme a sua vontade. E aí nós como cristãos, muitas vezes, irmãos, ficamos nos perguntando, mas como farei isso? Eu não estou vendo nada. Você não vai ver, irmão. A fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas de que nela se espera. E aí, irmão, como é esse revestimento na vida do cristão? É daquelas que se espera, irmão. Você tem que esperar em Cristo Jesus. Nós lemos aqui várias passagens bíblicas nesta noite que você possa analisar. Livro de Lucas, capítulo 24 e 29. Olha aqui, Lucas. Lucas escreveu, com base em que Jesus falava. Livro dos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Veja que Jesus. Eis que sobre vós, Jesus falando, envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. De onde, irmão? Do alto. Quem está no alto? É Deus. Falou de meu Pai, Jesus falou. Então tudo que provinha, tudo que Jesus falava, da forma que Jesus agia, e o poder que Jesus tinha ali, estou falando naquele período em que ele se tornou homem, porque com poder ele continua ainda, irmãos. Ele está vivo. Tudo ele provinha do Pai, tudo que ele fazia provinha do Pai. E nós temos um Pai por excelência, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. E o Espírito Santo do Senhor, que faz morada na minha e na sua vida, nos protege 24 horas. De quem é esse Espírito? Do próprio Pai, do próprio Deus. Eis que sobre vós envio a promessa. Era uma promessa do Pai, irmãos. Para quê? Para aquele povo ficar ali na cidade e aguardar o revestimento. E quando nós olhamos ali no livro de Atos, nós vimos que eles estavam ali orando. Eles estavam buscando a Deus e foram revestidos de poder. Só depois desse revestimento que eles começaram a entrar na batalha, na luta. Então vamos buscar esse revestimento de poder de Jesus. Aí as pessoas se perguntam, e qual é esse revestimento, irmão? Esse revestimento, um dos primeiros revestimentos na vida do cristão, quando ele aceita andar com Cristo, caminhar com Cristo, irmãos. Ele tem que realizar na sua vida, ele tem que buscar o batismo, ele tem que buscar o batismo no Espírito Santo. É bíblico, mas muitas pessoas dizem assim, não, isso não é preciso, não precisa nada disso, é só Deus no coração. Sim, Deus tem que andar no nosso coração 24 horas, mas quando se fala de revestimento de poder, é bíblico, irmão. Por isso que eu sempre digo, aqui nós falamos da parte bíblica, não do que eu quero dizer, não do meu pensamento, não da minha filosofia, não da minha ideologia. É a palavra. Se a palavra diz, amém. Revestimento de poder para aquele povo que estava em Jerusalém, batismo no Espírito Santo. Ali saíram levando a mensagem, cheios do poder, diz a palavra de Deus. Por isso que temos que também buscar, nós somos filhos de Deus. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. E nós vos embriagueis com vinho, não nos embriagueis com vinho, no que há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos encheis, não embriagueis com vinho, irmão. É a palavra no livro de Efésios. Com vinho que é de contenda, mas, irmãos, enchei-vos do quê? Do Espírito Santo de Deus. É uma palavra bastante conhecida dos cristãos. Enchei-vos do Espírito Santo. É o que nós vemos falando sempre, irmão.
tudo nós temos que colocar o Espírito Santo de Deus. A palavra do nosso Deus diz, irmãos, que quem estaria conosco até o final, até a batalha final, aqui, nos protegendo, nos dando força, nos dando sabedoria, é o Espírito Santo de Deus. Vamos nos encher desse poder. Vamos buscar em Cristo Jesus. Vamos buscar em Deus. Por quê, irmão? Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 5, diz que andai no Espírito. Aí está a grande questão. Como é que o homem de Deus anda? Na carne? Não, é no Espírito. Por que isso? Nós vivemos através do Espírito Santo de Deus. Nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele nos reveste para nós suportarmos esta carga tão grande que estamos passando. Irmão, muitas vezes não se há mais ensino, não se há mais a palavra dentro desse contexto, não. Porque muitas coisas estão sendo adicionadas nos cultos, nas reuniões, mas não são coisas que vêm acalentar a nossa vida espiritual, somente material. Mas eu, você, nós que somos cristãos, que gostamos de ler a palavra de Deus, meditar na palavra do Senhor, seguir a palavra do nosso Deus, fazer um estudo aprofundado do que Deus queria falar, do que Deus falou, do que Deus fez, do que Jesus fez, do que Jesus falou, dos ensinamentos de Jesus, nós pensamos diferente, agimos diferente e buscamos esse revestimento diferente daqueles que pensam de outra forma. Porque hoje, irmão, a nível de mundo, está se pregando um evangelho tão fácil, um evangelho que parece que não tem mais essas batalhas. Não, o evangelho de Cristo sempre foi batalha. Para seguir a Cristo sempre foi luta. Nós vivemos num mundo de luta, irmão. Entenda bem essa luta que eu quero aqui trazer nesta noite, nesta batalha que eu sempre costumo dizer. Aqui no livro de Efésios está mostrando isso. A leitura que eu fiz inicialmente mostra. E Davi pedia o quê? Para essa luta, para essa batalha? Material que ele tinha. Porque ele cria em Cristo, cria em Deus, que ia proteger ele, ia guardar ele, irmão. Que possamos buscar essa palavra para nós também. Amados irmãos, em Cristo Jesus, nós estamos vivendo dias difíceis, onde muitas vezes nos encontramos fracos e vulneráveis. As lutas diárias, irmãos, nós percebemos que há a investida do inimigo na nossa vida. Pois as lutas não são contra os nossos irmãos que estamos vendo. Pois as lutas são contra aquilo que nem imaginamos. Porque às vezes possamos ver de interferência de uma maneira tão negativa no nosso ser, na nossa vida, na nossa diária, que é o lado espiritual, irmãos. Por isso, irmão, eu quero dizer para você nesta noite, nesta oportunidade, não perca a oportunidade de buscar o revestimento das coisas espirituais, para resistir os dias maus, lutando diariamente, irmãos, contra as hostes infernais. Eu quero aqui, encerrando esta programação nesta noite, deixar para você, anote aí, um versículo bíblico também que está no livro de Efésios, capítulo do número 6, versículo 12. Você leia, medite. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo, de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Mas se você quiser ler livro de Efésios, a partir do capítulo de número 6, você vai entender melhor. Leia todo o versículo, todos os capítulos, aliás, o capítulo e os versículos, não se esqueça, 6 de Efésios. Você vai entender o que nós falamos aqui nesta noite. Você vai entender perfeitamente que esse revestimento, irmão, na minha e na sua vida, nós precisamos muito dele. Revestir espiritualmente,
para que possamos resistir esses dias maus, esses dias difíceis. E Deus vai nos abençoar, Deus nos vai dar graça para nós continuarmos nesta batalha, nesta luta, e vamos vencer no nome de Jesus. Eu creio que você nesta noite vai colocar a sua fé em ação. Nós vamos aqui encerrar esta programação, mas vamos orar a Deus. Ore juntamente comigo nesta noite, irmão, para que possamos pedir esse revestimento de poder na nossa vida, para que possamos resistir essas lutas diárias e o Senhor nos guardar, nos proteger. Quero também, irmão, agradecer a cada irmão, a cada irmã que esteve nos ouvindo nesta noite. E muitas vezes as pessoas, não estão preparadas, mas busque em Jesus, busque em Deus, que Ele vai te revestir, que Ele vai te dar força para você continuar nesta caminhada. Vamos orar nesta noite, também pelo caderno de oração que está aqui na Rádio Voz Amiga. Todos os programadores aqui oram por esses nomes que estão aqui neste caderno. Mande aí um WhatsApp para o irmão João, olhe aí, na Rádio Voz Amiga. Pegue aí o WhatsApp do irmão João, entre em contato com o irmão João. Ele vai colocar seu nome neste livro de oração. Não importa o que seja, Deus tem todo o poder. Deus é todo poderoso para te dar vitória. Vamos orar nesta noite? Una-se juntamente comigo em fé. Vamos falar com o Pai Todo-Poderoso. Querido Jesus, Deus eterno e Deus de bondade, nós estamos, Senhor, agradecidos nesta noite por estarmos na Tua presença falando da Tua palavra, Jesus. Falando aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Eu quero, Jesus, te agradecer pela paz, pela alegria, pela comunhão. Quero, Jesus, te agradecer por cada ouvinte nesta noite. Por aqueles que também não puderam nos ouvir, os abençoe da mesma forma, Jesus. Meu Senhor amado e Deus de misericórdia, nos dá da Tua graça, da Tua força, nos protege, Senhor, nos reveste nesta noite, o Espírito Santo do Senhor, para que possamos resistir esses dias maus, lutarmos contra essas hostes espirituais do mal, Jesus. Oh Senhor amado e Deus de misericórdia, estenda as suas mãos nessa noite, abençoando teus filhos que estão com esses nomes aqui, elencados neste caderno na Rádio Voz Amiga. Nós não sabemos se é enfermidade, se houver enfermidade, Senhor, entra com a providência nesta noite, curando e libertando, Senhor, porque Tu és aquele médico dos médicos. Oh Jesus, de poder e glória, estende as suas mãos poderosas, dai força para nós continuar na Tua presença, glorificando, louvando e Te adorando. Estende as suas mãos, abençoando esta rádio, para continuar levando a Tua mensagem fiel e verdadeira. Abençoa Teu filho, irmão João, juntamente com a sua família. Abençoa cada programador aqui nesta rádio, Deus de poder e glória. Abençoa a cidade de Campo Grande, o nosso estado de Mato Grosso do Sul. Abençoa nosso país, Jesus. Abençoa as autoridades que provêm de Ti, seja elas eclesiásticas, militares, civis, judiciárias. Não importa, Senhor, o Deus de glória e Deus de mistério. Aviva a minha alma, aviva, Senhor, os Teus filhos, para que possam continuar Te louvando e Te adorando, estar em comunhão contigo, Senhor. Nos reveste a cada dia, Senhor amado, da armadura de Deus, da armadura de Cristo, Senhor Jesus, para que possamos continuar, Jesus, como soldado seu nesta batalha, Jesus. Abençoa, Jesus. Abençoa poderosamente todos os países, todos os nossos irmãos cristãos que estão em todo o mundo, Senhor. Aqueles que estão presos, aqueles que estão sofrendo perseguições, Jesus. Oh, meu Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Livra-nos, Senhor, de todo mal, todo perigo. Abençoa a continuação desta noite. Abençoa nosso dia de manhã. Oh, grande soberano Mestre, nos ensina cada dia, Jesus, a Te seguir fielmente e estar contemplando a Tua palavra verdadeira em nossas vidas. Abençoa toda a liderança, Senhor, que está à frente de um trabalho. Abençoa grandemente, meu Deus, as famílias. Dê amor, paz, alegria e comunhão nos lares. Abençoa os filhos para que possam estar em obediência nos ensinamentos bíblicos que os seus pais os repassam. Abençoa os pais para que possam abençoar os seus filhos nos caminhos santos do Senhor. Oh Jesus, nos dê saúde suficiente, nos dê paz, nos dê alegria, nos dê comunhão, fé, longanimidade.
para que possamos continuar caminhando na tua presença. Oh, meu mestre, nos ensina, Senhor. Oh, Jesus, nos ensina a cada dia, meu Deus, amar mais o nosso próximo, amar a cada um que está conosco, ou aqueles que não estiverem da mesma forma, Jesus. Oh, meu Senhor amado, fica conosco nesta noite, é o nosso pedido, Jesus. É Deus de poder e glória, e nós cremos que o Senhor é o único e suficiente Salvador desta humanidade. Senhor amado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Quero aqui, irmãos, agradecer a cada irmão que esteve nos ouvindo nesta noite. Tem irmão, eu tenho certeza que é fidedigno em ouvir nossa programação no sábado. Muitas vezes, alguns sábados nós estaremos aqui. Muitas vezes você vai achar falta, vai ligar o seu rádio às 19 horas, é porque estamos muitas vezes em trabalho e muitas vezes também, por força maior. Mas assim que o Senhor nos permitir, todos os sábados que o Senhor assim nos permitir, nós estaremos aqui trazendo a palavra de Deus. Que em Cristo Jesus Ele possa lhe abençoar. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.